Olá, povo progressista brasileiro, estamos nós aqui mais uma vez com o nosso canal. Né? Eu sempre digo de início, né, que eu peço a vocês, aliás, que compartilhem, que deixem o like de vocês, que comentem também, né, e se inscrevam no canal, que é para a gente continuar dando sequência a esse trabalho nosso, que é o trabalho que eu cotidianamente digo, que é em prol da democracia, para que a gente possa ter, num curto espaço de tempo, uma nação verdadeiramente democrática, com oportunidades iguais para todos. Uma nação verdadeiramente solidária com todos os seus. Bem, gente, pode ser que aconteça, né, a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. São muitas acusações, são muitas. E é evidente que a gente não está nem discutindo todas, só as que são mais emergentes, né, que fala do dia 8/1, que fala das joias. Agora, quarta-feira, ele vai ter uma audiência com ele junto à Polícia Federal, né, sobre o 8/1. O 8/1. Do 8/1, o Torres está preso até hoje, né, desde, se não me engano, 13 ou 14, dia 14 de janeiro ele foi preso e está preso até hoje. E está para explodir. É uma bomba que está lá que a qualquer momento pode explodir. A família do Anderson Torres já está preocupada, já trocaram inclusive o advogado, o que é um indício ruim para o bolsonarismo, para a família Bolsonaro. É um indício muito ruim. Por quê? Esse advogado, ele era um advogado que já defendeu, Eduardo Roca, se não me engano o nome dele. Rodrigo Roca. Ele já foi advogado da família Bolsonaro. E estava lá não para defender o Anderson Torres, para defender o interesse do Jair Bolsonaro. Porque se o Anderson Torres fala, ferra o Jair Bolsonaro. Ferra o Jair Bolsonaro. E aí a intenção seria o quê? Segurar para que ele não falasse. Esse advogado não tinha essa intenção de proteger o Anderson Torres, mas sim de proteger a família Bolsonaro, que inclusive era quem estava pagando. A família Bolsonaro estava pagando os advogados do Anderson Torres. Aí o Anderson Torres abriu mão, não quer mais esse advogado e já começa a dar sinais de que pode sim delatar, pode falar mais do que a família Bolsonaro espera que ele fale. E aí começou a ficar perigoso para o Bolsonaro e para ele também. Talvez fosse até interessante uma forma de assegurar a família, né, do Anderson Torres, dar mais segurança à família do Anderson Torres, porque Anderson Torres está lidando com pessoas que já têm um histórico já de crimes, um histórico de crueldades. É bom que a família dele esteja protegida, para que ele esteja muito à vontade para falar tudo o que ele precisa falar. Anderson Torres cometeu muitos crimes em nome do Jair Bolsonaro, em defesa do Jair Bolsonaro. Aliás, não só o Anderson Torres, né? Os militares em geral. Aqueles militares que trabalharam próximo ao Jair Bolsonaro cometeram muitos crimes em nome do Jair Bolsonaro. E há quem diga que Jair Bolsonaro contaminou, sujou o nome do Exército, sujou essas pessoas. Não, essas pessoas do Exército já eram sujas. Ninguém pode dizer que conhece Jair Bolsonaro melhor do que o Exército. Não estou nem dizendo as Forças Armadas, mas mais especificamente o Exército. Ele foi expulso do Exército por uma conduta vergonhosa de ataque terrorista dentro do próprio Exército. Ele foi expulso por isso. Aí quando ele vai para a presidência, ele leva o Exército junto, chama o Exército para ir para lá também, o Exército vai e comete os crimes, depois fala que foram seduzidos pelo canto da sereia. Não. Eles foram sabendo exatamente quem era Jair Bolsonaro, eles foram sabendo exatamente o que eles queriam. Agora surge até uma nova denúncia aí do TCU, né, que o dinheiro da Covid-19 foram gastos com picanha. Isso está saindo agora, né? Quer dizer, já se sabia disso, tal, mas agora o relatório sai completo. Foram gastos com picanhas e cerveja. Cerveja. Eu também gosto de cerveja, mas eu pago com o meu dinheiro. Então era isso que aconteceu, né? O crime no governo Bolsonaro aconteceu onde o governo esteve. E o governo usou para cometer seus crimes, quem? A maioria das vezes os militares e até evangélicos.
Ele sujou essas pessoas? Ele contaminou essas pessoas? Ele conduziu essas pessoas para um caminho errado? Não. São pessoas que sempre tiveram essa tendência. Hoje, o respeito que muita gente tinha pelo exército não tem mais. Hoje, o respeito que se tinha pelas igrejas evangélicas também acabou. Por parte de muita gente, evidente. Porque estavam essas instituições enxertadas de pessoas de má índole, tanto quanto é a má índole do Jair Bolsonaro. Mas voltando ao Anderson Torres, pois é, né? Olha só, já descobriram aquela minuta no apartamento dele, na casa, no apartamento, não sei, não faz diferença. Aquela minuta golpista, né? Aquela minuta que já trazia já ali todo o esquema para tornar legal um golpe em cima do governo do presidente Lula. O Anderson Torres, de uma forma muito suspeita, formou a equipe dele e não deu a orientação devida e saiu para os Estados Unidos, onde também já estava o Jair Bolsonaro. É muito suspeito tudo isso, tal, mas aí quando foram na casa dele acharam essa minuta. Mas tem mais coisas ainda. Com a assessora dele, que também é policial federal, não tenho certeza se rodoviária federal ou se só policial federal. Não tenho, sinceramente eu não tenho essa certeza. Também se achou ali um esquema, um mapa dos municípios onde o Lula havia vencido a eleição com mais facilidade. Grande parte desses municípios, evidentemente, foi o Nordeste. E ali se fez aquela operação do dia da eleição do segundo turno, que os senhores devem se lembrar, em que havia blitz nas ruas impedindo que parte desses moradores chegassem até as urnas. E muita gente não votou. Muita gente não votou. Mas já estava previamente articulado, previamente armado, né, planejado, de que essas pessoas realmente não deveriam chegar às urnas. E não chegaram. Mas ainda não sabia qual era a ligação, evidentemente que todo mundo sabia, mas não tinha provas ainda da ligação do Anderson Torres com isso. Agora se sabe que ele tinha sim o mapa dessas regiões onde a Polícia Rodoviária Federal deveria agir. Mas tem mais. Tem mais. A canalice criminosa dessa gente não para por aí. Nas vésperas do segundo turno das eleições, o Anderson Torres viaja para a Bahia e com a intenção, aí chama a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, para uma reunião com a intenção de também fazer essa mesma atividade que foi feita em todo o Nordeste. Só que na Bahia tudo é mais difícil. A Bahia é PT de cima e embaixo, a Bahia derrubou o carlismo, né? Tanto é que o último restício do carlismo foi vencido agora nas eleições do ano passado, de 22. Então era tudo mais difícil e parte da polícia não aceitou participar disso, né? É pelo menos o que diz a matéria do G1. Então, gente, é mais um crime, que ele foi pessoalmente como ministro da Justiça, ele foi à Bahia para impedir que os eleitores baianos chegassem até as urnas. Bom, não deu um efeito esperado, porque o Lula ganhou a eleição exatamente no Nordeste, mas muita gente deixou de votar. Muita gente deixou de... Eu processaria até o Estado. Não votei, meu candidato ganhou, mas eu não votei. Não sei. Poderia, até se houvesse uma possibilidade de processar o Estado, seria interessante isso. Direitos democráticos dessas pessoas foram suprimidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas enfim, o Lula venceu as eleições. Se Lula não tivesse vencido as eleições, essas coisas não apareceriam, como não apareceria o roubo de joias, como não apareceria a festa da picanha com dinheiro da Covid, como não apareceria outros crimes. Já tem outro crime descoberto aí que, quer dizer, descoberto não, já começa a ser provado, que realmente o cartão corporativo do Bolsonaro pagava a conta da família inteira. Da família inteira. Bem, gente, mas o tema aqui é Anderson Torres. É importante que Anderson Torres delate o ex-presidente. Por quê? Porque eu falei do Anderson Torres, mas acabei falando ao entorno disso outros crimes do Bolsonaro.
e ele tem que realmente se tornar inelegível para que não volte ao governo para fazer a mesma coisa que ele fez. Um criminoso, quanto mais, um homem que, como eu falei, parece que ele não consegue dormir sem cometer um crime. Era um crime por dia, impressionante. Esses crimes poderiam variar desde uma ofensa ofensas homofóbicas, né? A misóginas também, até um roubo de joia. Olha onde ele botou o exército. Botou o exército para virar mula. Botou o exército para fazer contrabando. O exército que eu estou falando de forma de Forças Armadas, né? Que tinha mais militares do exército do que das outras duas forças, das outras duas armas, né? Da aeronáutica e da marinha. Enfim, gente, vamos torcer para que o Anderson Torres realmente bota a boca no trombone, que ele derrube esse presidente fascista. Antes de encerrar, eu peço aquilo que eu sempre peço, né? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, compartilhem com seus amigos de vocês que também são de esquerda ou que estão em dúvida, precisando ouvir alguma coisa que fortaleça o seu raciocínio. Como diz, like, compartilhem, comentem também. Comentem e se inscrevam. Se inscrevam no canal para a gente tornar mais forte, para continuar fazendo esse trabalho em prol de uma democracia mais sólida, de uma democracia verdadeiramente solidária com todos os seus irmãos, com todos os povos, com toda a sua gente, com oportunidades iguais para todos. Eu fico por aqui. Muito obrigado.